Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Aldemar Monteiro. Vamos fazer os comentários das questões de processo penal do 36º exame de ordem. Nós vamos abordar as questões da prova tipo 1, a prova branca, beleza? Então vamos começar com a questão 64, que diz o seguinte, ó. Vitor respondia à ação penal pela suposta prática do crime de ameaça. E aí sempre, como eu digo, a FGV coloca a pena, você não precisa decorar a pena de 1 a 6 meses de detenção ou multa contra sua ex-companheira Luísa, existindo medida protetiva em favor da vítima, proibindo o acusado de se aproximar dela a uma distância inferior a 100 metros. Mesmo intimado da medida protetiva de urgência, Vitor se aproximou de Luísa e tentou manter contato com ela, razão pela qual a vítima, temendo por sua integridade física, procurou você, como advogada, como advogado, e narrou o ocorrido. Nessa ocasião, Luísa esclareceu que, após a denúncia do crime de ameaça, Vitor veio a ser condenado definitivamente pela prática do delito de uso de documento falso, por fatos que teriam ocorrido antes mesmo da infração penal cometida no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Com base nas informações expostas, você, como advogada, como advogado de Luísa, deverá esclarecer a sua cliente que. Então vamos lá. Primeira coisa, o Vitor, não obstante ele ter praticado um crime anterior ao crime de ameaça, ele não pode ser considerado reincidente, uma vez que o trânsito em julgado desse crime anterior somente ocorreu após a prática em tese desse crime de ameaça. Então, nós sabemos que nos termos do artigo 63 do Código Penal, só se considera reincidente aquele que, após o trânsito em julgado de crime anterior, comete um novo crime. Não é o caso. Então, o Vitor, ele é primário. Tá, Aldemar, beleza. É possível a prisão preventiva do Vitor? Percebam que a pena do crime de ameaça não ultrapassa 4 anos, apesar de ser um crime doloso, ele é primário e a pena não ultrapassa 4 anos. Então, nós não temos o inciso 1º, nem o inciso 2º do artigo 313 do Código de Processo Penal. Contudo, nós temos o inciso 3º. Então, a medida drástica, a prisão preventiva, ela pode ser decretada para se garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência, que é o caso da questão. Ele tinha uma protetiva de não poder se aproximar, distância mínima de 100 metros, e ele descumpriu. Não se esqueçam, não foi nem objeto dessa questão, mas não se esqueçam que, além dele poder ter a prisão decretada, em tese, o Vitor cometeu um crime autônomo. Que crime é esse? Crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, descumprimento doloso injustificado de medida protetiva de urgência. Então, além dessa prisão preventiva, ele tem mais um crime para se preocupar, artigo 24A da Lei Maria da Penha. Dito isso, vamos lá. Letra A. Não poderá ser decretada a prisão de Vitor, pois não há situação de flagrância. Não, nós não estamos... Tem situação de flagrância, que é o artigo 24A da Lei Maria da Penha, mas não estamos nesse contexto porque estamos falando de prisão preventiva. B. Não poderá ser decretada a prisão preventiva de Vitor, pois o crime de ameaça tem pena inferior a 4 anos e ele é tecnicamente primário. Nós vimos que, não obstante isso, é possível pelo descumprimento da medida protetiva. C. Poderá ser decretada a prisão preventiva de Vitor, pois, apesar de o crime de ameaça ter pena máxima inferior a 4 anos, aqui beleza, o erro está aqui, ó.
O autor do fato é reincidente. Falso. O Vitor, ele é primário. E só nos resta a letra D, que é o gabarito. Poderá ser decretada a prisão preventiva de Vitor, mesmo sendo tecnicamente primário, tendo em vista a existência de medida protetiva de urgência urgência anterior descumprida. Então, letra D é o gabarito da questão 64. Mais uma questão, letra de lei, só para não perder o costume, é o que eu sempre venho dizendo aos nossos alunos. Bom, próxima questão, questão 65. Hamilton, ou Hamilton, vendedor de uma concessionária de automóveis, mantém Priscila em erro, valendo-se de fraude para obter vantagem econômica ilícita, consistente em valor de comissão maior do que o devido na venda de um veículo automotor. Como eu sempre digo, olhem as datas. A venda e a obtenção da vantagem ocorreram no dia 20 de novembro de 2019. Então, você tem que grifar isso. 20 de novembro de 2019. O fato chega ao conhecimento da autoridade policial por notícia feita pela concessionária, ainda em novembro de 2019 e no dia 2 de março de 2020, então, no ano seguinte, o Ministério Público oferece denúncia em face de Hamilton, imputando-lhe a prática do crime de estelionato. Embora tenha sido ouvida em sede policial, Priscila, que é a vítima, não manifestou sua vontade de ver Hamilton processado pela prática delitiva. A denúncia é recebida e a defesa impetra habeas corpus perante o Tribunal de Justiça. No caso, assinale a opção que apresenta, olha só, a melhor tese defensiva a ser sustentada. Bom, pessoal, aqui nós temos uma situação de lei processual material, lei mista ou lei híbrida no tempo, tá certo? No tempo, tá? Prestem atenção que a lei que modifica a ação penal, ela se submete ao princípio da irretroatividade da lei penal, artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Então, vocês sabem que a lei penal só retroage se for para beneficiar. Então, aqui nós estamos diante de uma lei processual material, porque altera a ação penal, interfere no direito de punir do Estado. E percebam que a data em que o fato teria sido praticado, dia 20 de novembro de 2019, é anterior ao início da Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Vocês sabem que o pacote anticrime ele alterou a ação penal do crime de estelionato. Nos termos do artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, agora a regra é que a ação penal do crime de estelionato é pública condicionada à representação. Então, deixou de ser pública e incondicionada, passou a ser pública condicionada à representação. Então, melhorou a situação, vai retroagir. E aqui, pessoal, nós esbarramos na disputa doutrinária e jurisprudencial. Ninguém questiona que a lei vai retroagir, que o pacote anticrime vai retroagir. E eu sempre vinha dizendo isso aos meus alunos, fiquem tranquilos, que ninguém vai questionar isso. O fato é, de acordo com a terceira sessão do STJ, que é o pleno em matéria penal no STJ, a lei nova, o pacote anticrime, vai ser aplicado retroativamente, mas, contudo, só se aplica para aqueles processos que não tenha denúncia oferecida, porque para o STJ, oferecida a denúncia, nós temos um ato jurídico perfeito. Aldemar, é o caso daqui, eu estudei, eu sabia o entendimento do STJ. Pois é, pessoal, mas o STF diverge. Primeira turma acompanha
o entendimento do STJ, porém, a segunda turma entende que se aplica mesmo que já tenha denúncia oferecida. E aqui, como eu digo, você está fazendo uma prova para ser advogada, para ser advogado. Então, e a questão diz, qual é a melhor tese defensiva? Por mais que você, Aldemar, que é uma questão passível de anulação porque tem divergência nos tribunais. Não é passível de anulação, porque analisando as assertivas, você vai perceber que só uma tem a tese defensiva correta. Então vamos lá. Letra A. A ausência de condição específica de procedibilidade, percebam, se a ação penal é pública condicionada à representação, a representação do ofendido ou da ofendida na questão é uma condição especial da ação ou especial de procedibilidade. Beleza? Letra A. Em razão da exigência de representação da ofendida. Então, a letra A é a correta. Mas como eu digo aos meus alunos, numa prova, notadamente da OAB FGV, você coloca lá o pontinho na letra A. Vamos para a letra B. A ausência de condição da ação, pois caberia à vítima o ajuizamento da ação penal privada. Então, está errado. Não deixou de ser pública incondicionada para ser privada. Então, está errada a letra B. Então, você já elimina a letra B. Letra C. A necessidade de remessa aos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que haja oferta de acordo de não persecução penal. Não caberia aqui o acordo de não persecução penal. Nós já temos a ação penal em curso, e não caberia aqui o acordo de não persecução penal. Tá certo? Letra D. A atipicidade da conduta em razão do consentimento da vítima. A vítima não consentiu, pessoal. Pelo contrário, a vítima só não demonstrou interesse. Então, não há que se falar em consentimento do ofendido como uma causa supralegal de excludente de ilicitude. Até porque esse consentimento ele tem que ser anterior ou simultâneo. Então, analisando as assertivas, a correta é a letra A, tá? Que é o gabarito apontado pela FGV, artigo 65, questão 65, letra A, que divergiu uma questão cobrando jurisprudência dos tribunais, né? Mas a maioria é letra de lei ou letra de súmula, que eu, apesar de ser jurisprudência, considero como uma letra de lei, tá bom? Então, 65A. Questão 66. No curso de inquérito que, no início da pandemia de Covid-19, apura a prática de crime contra as relações de consumo descrito no artigo 7º, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor, né? Acho que é a Lei Código de Defesa do Consumidor, Lei 8137 de 90, a autoridade policial representa pela interceptação do ramal telefônico de João, comerciante, indiciado e sustentando a imprescindibilidade da medida para investigação criminal. Então o delegado disse, olha, eu quero a interceptação telefônica do João porque é imprescindível para as investigações. Ok. O crime em questão, olha, mais uma vez, como eu digo, não precisa decorar pena. O crime em questão consiste na sonegação ou retenção de insumos, bens para fins de especulação e é punido com pena de detenção, ó, grifa aí, ó, pena de detenção de 2 a 5 anos ou multa. A interceptação é autorizada pelo prazo de 15 dias, correto, tá? Em decisão fundamentada, na qual o juiz considera demonstrada a sua necessidade, bem como a existência de indícios de autoria, né? Aí vem, no caso narrado, a advogada ou advogado do comerciante poderia sustentar a ilegalidade da interceptação das comunicações telefônicas, porque
Gente, questão batida já caiu acho que umas 4 vezes. Nos termos do artigo 2º, inciso 3º da Lei 9296 de 96, que é a lei que regulamenta as interceptações telefônicas, não é cabível interceptação telefônica quando a infração apurada tiver pena de detenção. Artigo 2º, inciso 3º da Lei 9296. Então, pessoal, letra A está falso, o prazo está dentro do prazo de 15 dias. Letra B, a interceptação não é admitida quando o fato objeto da investigação constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, letra B, B de bola, é o gabarito da questão 66. Tá? A letra D está errada, porque aqui fala que só o Ministério Público pode requerer. Não, o delegado pode representar. Agora, o Ministério Público vai ser ouvido, para ele opinar. Vamos para a questão 67. Questão de competência. E como eu digo aos meus alunos, competência normalmente é súmula. E a resposta aqui estava numa súmula. Texto gigantesco, mas vamos aqui. O prefeito do município de Canto Feliz, juntamente com o juiz estadual e o promotor de justiça, todos da mesma comarca, prefeito, promotor e juiz. Então, aqui nós temos a hipótese de continência, o artigo 77, inciso 1º do CPP, cometeu um crime. Continência porque é um crime. Nós temos continência intersubjetiva por concurso. Um crime. Contra a administração pública federal, interesse da União. Delito que não era de menor potencial ofensivo e nem cabia objetivamente qualquer medida penal consensual. Então, não cabia nenhum benefício despenalizador. Todos foram denunciados pelo Ministério Público Federal perante a primeira vara criminal da Justiça Federal, da seção judiciária aí que engloba o município de Canto Feliz. Está errado. Por que está errado? Porque juiz, promotor de justiça tem prerrogativa de função e eles são julgados perante o Tribunal de Justiça, Justiça Estadual. E o prefeito também tem prerrogativa de função porque ele deve ser julgado por um tribunal de 2º grau. É o que diz a súmula, anota aí, súmula 702 do STF. Como se trata de verba federal, o prefeito ele tem que ser julgado, nesta hipótese, perante o Tribunal Regional Federal e não perante o juiz federal de 1º grau. Violação de competência absoluta, porque a prerrogativa de função é competência absoluta, acarreta em nulidade absoluta. Tá certo? Então já grava aí nulidade absoluta. Aí diz, recebida a denúncia, a fase probatória da instrução criminal foi encerrada, sendo que o doutor João dos Anjos, que era advogado em comum aos réus, inexistência de colidência de defesas, faleceu, tendo os acusados constituídos um novo advogado para apresentar memoriais. 403, parágrafo 3º, e prosseguir nas defesas. Esse parágrafo aqui pode desconsiderar, tem nada demais nele, tudo correto. Na fase de alegações finais, somente há uma matéria de mérito a ser defendida em relação a todos os réus. Existe que é a negativa de autoria. Então, todo mundo nega, não fui eu, não fiz, nega, não fiz. Mas aí diz, todavia, antes de adentrar ao mérito, existe uma questão preliminar processual a ser suscitada, relativa à competência e consequente arguição de nulidade. Como advogada ou advogado dos réus, assinale a opção que indica como você fundamentaria a existência dessa nulidade. Então, já respondi, nulidade por competência absoluta, incompetência absoluta, haja vista a prerrogativa de função.
do juiz e promotor no 96 da Constituição Federal e do prefeito na súmula 702 do STF. Então, você, nesta questão, na questão 67, analisaria o quê? Letra D. O processo é nulo por ser o juízo absolutamente incompetente. Em relação ao prefeito do município de Canto Feliz, o processo deverá ser remetido a uma das turmas do Tribunal Regional Federal, da respectiva seção judiciária, súmula 702 do STF. Em relação ao juiz estadual e ao promotor de justiça, a nulidade por vício de incompetência absoluta também, né? Com a necessidade do desmembramento de processo, devendo ser reiniciado para ambos a partir do recebimento da denúncia, sendo competência do Tribunal de Justiça do respectivo Estado da Federação. Aí você pode perguntar, Aldemar, mas por que é que não julga todo mundo junto? Pessoal, porque o STF, anota aí, súmula 704 do STF, no caso de conexão e continência, a reunião dos processos ela não é obrigatória, ela não é absoluta, ela é facultativa. Lembrem do mensalão. Lembrem da Lava Jato. No mensalão uniram todo mundo, mas na Lava Jato separaram. Então, não é obrigado a reunir, só se for para facilitar a prova. Então, como houve separação aqui, vai para a Justiça Federal, TRF, e vai para o TJ, Justiça Estadual. Tranquilos? Então, letra D é a correta. As outras estão totalmente erradas por inobservância das regras de competência. Então, 67D. Vamos caminhando para 68. Questão 68 envolve lei de execução penal, envolve letra de lei. Questão letra de lei. A 67 foi jurisprudência, outra de jurisprudência, mas agora voltamos à regrinha geral, letra de lei. Então, Renata, primária, foi condenada à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado por estelionato em continuidade delitiva, sendo atestado seu bom comportamento carcerário. Aldemar, essa 68 aqui, o regime eu acho que está errado, porque 5 anos, primária, devia ser o semiaberto. Sim, meu amigo, mas é o que a questão trouxe. Então, ela pegou, se estava errado ou não, ela foi condenada a 5 anos em regime fechado. Você grifa aí, regime fechado. O que acontece? Rogério, marido de Renata, que cuidava da filha do casal de 10 anos, portanto, grifa aí, 10 anos, criança, porque até 12 é criança, 10 anos, veio a falecer, sendo que Renata já havia cumprido 1/8, grifa aí, cumprido 1/8 da pena no regime fechado. A filha de Renata está morando provisoriamente com uma amiga de Renata, por não existir qualquer parente para cuidar da criança. Em relação ao cumprimento da pena por Renata, você, como advogada, como advogado, postularia ao juízo da execução, a progressão para o regime. Já está dizendo, é progressão para qual regime? Aqui o fundamento, gente, é o artigo 112, parágrafo 3º. Crime sem violência ou grave ameaça contra descendente, ela é primária, tem bom comportamento, já cumpriu 1/8 e ela é imprescindível para os cuidados do filho, que é criança. Então, a progressão da mulher aqui, ela é diferenciada, artigo 112, parágrafo 3º. Então, vamos lá. Do fechado, tem que ir para qual? Para o semiaberto. Então, vamos lá. Letra A. Semiaberto em razão de a paciente ter cumprido a fração de pena estabelecida na lei de execução penal e comprovado o bom comportamento carcerário. Aldemar, e a letra C? Olha, a letra B fala semiaberto, saída temporária? Não, saída temporária não. Aí a letra C fala domiciliar, para que ela cuide da filha
de 10 anos de idade, em observância ao Estatuto da Primeira Infância, por ser medida de caráter humanitário. Por que aqui está equivocada a letra C? Porque ela está no regime fechado. Então, ela vai para o semiaberto. Fechado, semiaberto. Tá? Letra A é a que você tem que marcar. Tá certo? Letra D, aberto nem se fala, porque não dá para sair do fechado para o aberto. Isso aqui é progressão per saldo. Vamos caminhando para a última questão, a questão 69. Maria foi brutalmente assassinada em sua própria casa por seu vizinho Antônio, que morava em frente à sua casa. Em julgamento no tribunal do júri, o juiz-presidente, ao formar o conselho de sentença, iniciou os sorteios de costume. Dentre os voluntários para a formação dos jurados, estavam vários outros vizinhos, inclusive o próprio filho de Maria, todos revoltados, clamando por justiça e pela condenação de Antônio. Assim, segundo o Código de Processo Penal, então, de acordo com a lei, a letra de lei, com relação à composição do tribunal do júri, assinale a afirmativa correta. Letra A. As hipóteses de impedimento e suspeição não se aplicam aos jurados. Falso. O artigo 106 do Código de Processo Penal diz que se aplicam aos jurados e devem ser postuladas de maneira oral, oralmente ao juiz-presidente do tribunal. Então, suspeição e impedimento dos jurados, oralmente perante o juiz. B. A suspeição dos vizinhos deve ser arguída por petição dirigida, falso, de maneira oral. Acabei de dizer, artigo 106 do Código de Processo. C. A suspeição ou impedimento do filho e dos vizinhos devem ser alegados pela parte que aproveita, sendo incabível ao juiz dela conhecer de ofício. Falso, o juiz pode, nessas situações, conhecer de ofício. Só pode ser a letra D. A suspeição dos jurados deve ser arguída oralmente ao juiz presidente do tribunal do júri. Artigo 106 do Código de Processo Penal. Questão letra de lei. Quando eu digo, só passa na OAB primeira fase quem lê a lei. Aqui. De 6 questões, 2 são de jurisprudência e uma você pode até considerar como súmula, letra de lei. As outras todas letra de lei. Então, pessoal, eram estas as nossas considerações sobre as questões da primeira fase do exame 36 de processo penal. Joia? Boa sorte a todas e a todos. Espero que vocês consigam a aprovação nesta fase e passem para a segunda, que é a prova subjetiva. Até a próxima.